Para você em casa, agradeço mais uma vez a sua audiência, porque hoje o nosso programa é dedicado às mães. Afinal, no próximo domingo, dia 10 de maio, é o Dia das Mulheres que dão a vida e se dedicam aos filhos. É daqui a pouco, no quadro Champanhe no Divã. E hoje eu recebo Daniela Frazani, que já é mamãe e está esperando seu segundo filho, e também a Juliana, que tem uma linda história de fé e de superação. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Como vão? Sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Estou feliz com a presença de vocês. Obrigada. Meninas, o que muda quando a gente se torna mãe? Nossa, Tudo. Tudo, né? Acho que vira 180 graus a vida, né? Dá uma Com certeza. mudada em tudo. Na rotina, né? Nos pensamentos. A gente vive em função dos filhos, né? Pelo menos comigo. A gente vive em função daquele ser, né? Que você está colocando no mundo e a gente quer tudo de melhor para eles. Uma das etapas difíceis, né, depois da gravidez, é quando você ainda amamenta, né, e tem que deixar o filho em casa para voltar a trabalhar. Vocês tiveram esse problema na sua primeira gravidez, na sua? sim. Eu, quando tive meu primeiro filho, eu engravidei com 17 anos. Então, eu não trabalhava, eu estava no colegial. Então, quando ele nasceu, que eu me deparei com esse problema de ir procurar um trabalho e tal. Mas é complicado essa separação, sim. Eu ainda fiquei um tempão com meu filho junto comigo, trabalhando, que eu tinha essa mobilidade onde eu trabalhava. Uhum. Mas quando ele foi para a escola a primeira vez, é um segundo corte do cordão umbilical. É complicado. Com você também foi assim, Juliana? Foi. Eu não estava trabalhando quando eu estava grávida, mas aí, quando ele completou 5 meses, eu recebi um convite para voltar a trabalhar. Aí eu tive que deixá-lo. E apesar de ser minha mãe que cuidou dele os primeiros meses, foi muito difícil essa separação, assim, na amamentação, é bem complicado. E depois também a escolinha, que é uma outra separação também, que é bem difícil. Dani, você que é psicóloga, né, psicanalista, como que se evita o sentimento de culpa, né, em ter que deixar o filho com alguém na escola, pelo olhar psicológico? Vamos tentar tirar o lado mãe, que é difícil, praticamente impossível de responder essa pergunta como psicanalista, porque a hora que você está no seu papel de mãe, né, a gente é feito de papéis, né, as nossas relações são feitas dos papéis que a gente preenche na vida. E quando você está no papel de mãe, é impossível você pensar no papel psicanalista. É muito fácil eu apontar para você e falar da sua separação com a sua filha ou do meu paciente, etc. Mas na minha é complicado, né? Porque o meu inconsciente ele é bem guardadinho, né? Para mim. Como lidar com a rotina entre ser mãe e trabalhar fora e acompanhar os estudos do filho? Isso é um desafio também que acaba gerando culpa, né? Muitas vezes a gente quer estar mais presente na vida dos filhos e você não consegue, porque você precisa trabalhar, você tem os seus objetivos, enfim. O que você pode falar sobre isso, Dani? Olha, não senti muito essa culpa, não. Que a sociedade cobra isso da mulher, né? De você ser obrigada a ser mãe, você ser obrigada a colocar o seu filho em primeiro lugar. Isso é natural para mim como mãe. Então, quando eu vou buscar minha carreira, buscar os meus estudos, eu fiz a minha faculdade com meu filho criança. Eu não sentia isso, eu sentia que eu estava lutando por ele, que eu estava lutando por um futuro melhor para ele. Então, ficou meio, não tem essa divisão para mim, não teve essa divisão carreira, vida e maternidade. Acaba ficando tudo envolvido pelo bem do meu filho. Mesmo porque a sociedade cobra e sempre vai cobrar, independente da sua escolha. Se você decide deixar a vida profissional de lado para se dedicar somente aos filhos, você vai ser criticada. Por isso, porque só fica em casa, porque é mais cômodo, né? Ninguém sabe, parece que ninguém sabe o trabalho que dá e o contrário ser mãe, também, né? E o contrário é a mesma coisa, né? Se você se dedica muito ao trabalho e deixa o filho com babá ou na escola e tudo mais. E quantas mulheres optam por não terem filhos e não ser mãe
E são julgados da mesma forma, porque parece que a mulher é taxada para ter um instinto para ser mãe. Parece que a gente veio pelas crianças para cá. Sim, a gente teve até um programa que falou sobre isso, né? Eu penso que se você não tem uma preparação psicológica, uma maturidade suficiente para ser mãe, não tem por que colocar uma criança no mundo só por colocar, né? Sim, eu passei pelas duas fases. Eu trabalhei o dia inteiro, o Matheus ficava o dia inteiro na escola. E agora eu trabalho meio período e fico meio período com ele. Então, assim, muito melhor agora, porque eu consigo fazer as duas coisas. Eu tenho a minha vida profissional e consigo estar mais presente, estudar com ele, né? Agora tem muitas provas, né? Então eu consigo estar mais com ele, focar mais nele. Então eu acho que se toda mãe pudesse ter essa divisão, né? De trabalhar um pouco e ficar um pouco em casa, seria o ideal para todas, assim. Juliana, você tem uma história muito bonita de superação, emocionante. Queria que você contasse um pouco para quem está assistindo o programa. Então, o Matheus, com 5 anos, foi diagnosticado com leucemia, né? Ele começou com muitas dores no corpo e, a princípio, ninguém sabia, né? Demorou muito para se chegar à leucemia. Então, foi um período muito doloroso, né? Para minha mãe, para o meu marido, porque não saber o que é, né? E ver a criança sofrendo, com dor. Então, foi um período bem complicado até chegar no diagnóstico, né? E aí, quando chegou no diagnóstico, aí foi outro baque assim na nossa vida, porque você fica pensando, meu Deus, por quê? Por que comigo, né? Por que com o Matheus, que era uma criança assim, o Matheus sempre foi super amoroso, super de bem com a vida, né? E você questiona mesmo, né? Então, assim, os primeiros dias foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo para o meu esposo, foi bem complicado. Mas, graças a Deus, né, a gente tem um Deus na vida, né, a gente tem muito Ele presente, né, com a gente. E aí, ao passar os dias, né, eu fui conversando com Ele. E aí eu pensei, eu tenho duas opções, né, é culpar o mundo, é ficar questionando, ou lutar, ajudar meu filho a lutar para vencer. E eu escolhi ajudar meu filho a vencer. Então, vamos, né, bola para frente e vamos seguir o tratamento, né, foi doloroso. Não foi fácil, foram dias e dias em hospitais, até na UTI ele chegou a ficar, mas superamos, vencemos. Com 4 meses de tratamento ele já estava curado, né? Mas é um tratamento longo, então isso também desgastou bastante. E eu parei minha vida, né? Eu larguei meu trabalho, só meu marido continuou. E eu me dediquei ao tratamento integralmente, do Matheus, né? Integralmente ao tratamento. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora pro intervalo e a gente volta já já com mais antenadas para você. Voltamos e o nosso especial Dia das Mães está uma delícia com a participação das mamães Dani e Juliana. Ju, você estava falando, né, de tudo que você passou, né, dos desafios aí que a vida colocou para você com seu filho, né? Qual foi a grande lição que você tirou disso tudo? Aproveitar cada minuto da vida, amar a rotina, isso é uma coisa assim que eu falo que é o meu lema, né, hoje, é amar a rotina. Porque quando você está em rotina é porque está tudo bem, né? Quando sai da rotina, ou é porque você está de férias, que é um momento bom, ou porque alguma coisa não está bem. Então, eu valorizo muito a minha rotina. A correria do dia a dia, leva na escola, um passeio no shopping, tudo para mim, eu dou muito mais valor hoje. E qual que é o desafio, né? A gente, por falar em rotina e a educação, né, que acaba entrando nessa rotina, quais são os desafios da educação de uma criança? Quando você se depara com a missão de ser mãe, você pensa, nossa, eu não vou dar conta. E pela minha experiência de criar um menino de 15 anos, eu percebo que cada fase que ele está é mais complicada que a anterior. Mas a gente eu pelo menos, né? Eu dou conta com uma facilidade, uma naturalidade, perfeito. Que aí a hora que você olha para trás, você percebe, nossa, ele passou por isso, ele passou por aquilo e agora está tudo certo. E o próximo passo às vezes é mais desafiador e acaba passando também. Agora, por exemplo, meu filho está namorando.
e se apresentando para a família da namorada e daqui a pouco vai trazê-la para dentro da minha casa. Aliás, Dani, como que tá sendo para ele lidar com a sua gravidez, né? Depois de 15 anos? Então, eu não sei, viu? Porque ele é muito fechado. E quando eu contei para ele que ele ia ter um irmão, ele fez assim: ninguém vai dormir no meu quarto, hein? Aí eu pensei, ai meu Deus, pensei. Mas aí logo ele já estava cuidadoso comigo, ele passa do meu lado, acaricia minha barriga. Então ele está começando a cair a ficha um pouquinho dele, assim. Mas acho que ele vai tirar de letra. O Guilherme é muito amoroso, afetuoso com todo mundo que convive com ele. Já está numa outra etapa também, né? Namorando, como você mesmo disse. Sim. Ju, você acha que é normal a gente esquecer de si mesma para se dedicar ao filho? Sim. Como foi para você, né, com a doença do Matheus? Você chegou a se abandonar? Me abandonei. Estava até comentando com uma amiga hoje, como eu me larguei. Quando acabou o tratamento, que eu, fui retomar minha vida de atividade física, de ir em médico. Nossa, eu fiquei mais de um ano sem ir no médico fazer exames de rotina. Porque você acaba se abandonando para cuidar, né? A prioridade, e no que ele passou, era totalmente dele, né? Mas eu consegui retomar minha vida, né? Depois de tudo, né? Ainda tem gente que fala, nossa, né? Eu te admiro, porque não é fácil, né? Voltar. E eu consegui voltar a trabalhar, consegui voltar a estudar, fazer cursos, a me cuidar, né? A ter uma autoestima, né? Me maquiar, né? Né? A gente fica em hospital, né? Fala assim, me maquiar pra quê, né? Pra ir pro hospital não dá, né? E aí, depois que passou tudo aquilo, eu consegui retomar a minha vida. Qual foi a maior emoção? Uma pergunta para as duas, assim, que vocês já passaram com o filho de vocês, assim. Maior situação emocional. Olha, depois do nascimento, eu acho que foi com o fim do tratamento do Matheus, né? No meu caso, porque cura, né? acho que ali ele nasceu de novo, né? Quando deram, olha, seu filho tá curado, né? Acabou o tratamento. Acho que pra mim, assim, foi o renascimento dele ali naquele momento. Eu passei por poucas adversidades com o Gui. E ele fez uma cirurgia simples de apendicite. Aquele momento que ele sai realmente pronto para a rotina é esplendoroso, mas ele se formou agora no ensino fundamental e eu tô até meio boba pela gravidez, de repente, né? Talvez a minha emoção aflore, mas aí ele estava sentado com os formandos e a gente com os pais lá atrás e as famílias, né? E eles começaram a chamar os formandos no palco para pegar os diplomas. Aí subiu um, cumprimentou a professora e tal, pegou o diploma e desceu, subiu outro. Aí a hora que ele subiu, ele cumprimentou a primeira professora, ele deu a volta e cumprimentou professor por professor na mesa. A sala do anfiteatro da escola caiu, todo mundo, ai, que educadinho e tal. Nossa, aquilo me tocou de uma maneira. E aí eu pensei, caramba, né? Todo esse trabalho para chegar aqui deu certo, você, né? Você foi parte Funcionou, disso, né? Se ele é educadinho foi porque você educou, né? Me deu um orgulho ali, assim, claro, já tive várias dessa. Mas essa especial, como foi a mais recente, eu gravei, assim. Aí depois as outras crianças todas começaram a cumprimentar os professores atrás dele. O que significa ser mãe para vocês? Hoje, assim, né? Com a experiência que cada uma passou. Amar incondicionalmente. Eu acho que ser mãe é você nunca mais não ter alguém que te ame ou que você ame, sabe? Uhum. Que você saber que você não está sozinha, que tudo que acontecer na sua vida tem um motivo e tem um porquê, né? Tipo, para você não desistir de nada, ou para você lutar pelas coisas, você sempre vai ter aquele olharzinho daquela pessoinha que tá ali do seu lado a qualquer custo. Eu quero falar para minha mãe que eu a amo muito e que tô 100% do lado dela e que não vou abandoná-la jamais, né? Quero também mandar um beijo para minha filha e dizer que foi o maior presente, né? Eu acho que para as duas, tanto para minha mãe quanto para minha filha. Foram os dois grandes presentes da minha vida. Ter nascido, né? Ter sido filha da minha mãe e ter sido mãe da minha filha. Vocês acham que quando a gente se torna mãe,
a gente muda a nossa visão com relação aos nossos pais, à nossa mãe? Você passa a compreendê-la melhor, de forma diferente? Com certeza, né? Porque é aquela coisa, né? Ah, quando você for mãe, você vai ver, né? Minha mãe sempre falava isso quando eu era adolescente, né? Que adolescente acho que é a fase que mais complicada, assim, né? Então ela sempre falava, ah, quando você for mãe, você vai ver por que eu me preocupo, por que eu falo. E realmente, né? Hoje eu vejo toda a preocupação dela e eu tenho em dobro com o Matheus. A minha mãe ainda fala isso. Agora que eu tô grávida, ela fala assim, você não aprendeu ainda tudo que você tinha que aprender, eu acho. Ela fala. Acho que é por isso que você vai ser mãe de novo, porque você ainda tem mais para aprender. E eu acho que ela tem toda a razão mesmo, porque tudo é aprendizado, né, na vida. E eu mudei muito a minha maneira de ver a minha mãe conforme meu filho foi crescendo. Não foi assim, só um clique, tipo, sou mãe, agora eu conheço bem a minha mãe, não. Conforme eu fui passando os momentos com meu filho, que eu fui enxergando quanto é importante essa presença da mãe e as atitudes que a gente toma em relação ao filho que a nossa mãe tomou por nós, né? Porque é a ligação mais forte que existe na vida da gente. É a mãe e o filho, não tem jeito, e o filho com a mãe. É mais forte do que com o pai, é mais forte do que com o marido, é mais forte do que com o irmão. É a mãe e a criança, né? É isso aí. E é com esse papo emotivo, né? De Dia das Mães, programa muito especial, que a gente vai encerrando por aqui o quadro Champanhe no Divã. Quero agradecer a Dani pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Ju, adorei. Obrigada, sua adorei história também. Enriqueceu bastante, acho que para todo mundo aqui. Obrigada, eu agradeço. Espero que voltem quando quiserem, tá bom? Tá bom. O programa de hoje ainda não acabou, porque depois do intervalo eu volto com o quadro Desejo Oculto falando sobre intimidade. É um instantinho só.